Estamos no ar neste sabadão. Ih, ó, já comecei fazendo merda, Michelete. Sabe por quê? Porque eu coloquei o layout do meu canal. Agora acertamos, entendeu? Eu tinha colocado o canal do Facicano na minha fuça. Agora tá muito mais Tá bonito. tudo em Agora casa. você de um lado e eu do outro. Palmeiras e É uma Corinthians, honra. assunto. É uma Diga. honra estar no canal do Facincani. É uma honra. Sim, estaremos juntos. É uma honra estar contigo, meu caro Rogério Michelete. Você sumiu, você foi visto em várias partes do Brasil comemorando, estava perdido, as pessoas foram às delegacias, aos principais estabelecimentos de segurança pública para perguntar sobre o senhor depois Nos daquela bares, quinta-feira né? maldita. Acharam você onde? O senhor estava preso? Nos bares, né? Já que essa semana o, o Rogério Ceni citou uma música, né? Teve uma música do Belchior, né? E aí tem Ah, aquela música da Boemia, né? À noite eu vou te procurar nos bares, tal, da cidade. É mais ou menos por aí, né? Eu estava perdido nos bares ainda comemorando a vitória do Corinthians. Só que é incrível, né? Porque o corintiano, eu acho que assim como o palmeirense, Facincani, eu acho que são dois times muito parecidos. Aliás, a gente está parecido hoje, né? Com duas sim, camisas do Leão, né? O exato. Leão, o Leão adotou primeiro a zebrada no Corinthians, só para deixar claro, depois a gente conta essa história. Mas eu digo que são dois times parecidos pelo seguinte, cara, porque a gente não tem uma semana de paz. A gente ganha um título e não tem uma semana de paz. Tem que alguma coisa acontecer. Sim. Então foram problemas políticos que aconteceram no Corinthians, ainda a história do vai de bet. Aí o Corinthians estreia no Brasileiro, sofre para empatar. Aí sai um gol do Hector Hernandes. Você pensa, bom, agora tá tudo bem, né? Aí vai lá e perde para o Huracan na estreia da Isso, Sul-Americana. isso, Quer dizer, exatamente. então você não tem um período assim, para aquele período para você realmente falar, aproveitar e festejar e ter aquela calma, sabe? De 2 semanas, 3 semanas. Não, sempre acontece alguma coisa. É igual o título brasileiro. O Corinthians ganhou o título brasileiro, por exemplo, em 2015. Aí na semana seguinte era a debandada de jogador, indo embora para a China. Isso. Aí fala, Eu pô, tava lá. você não tem paz. Você não tem paz. É um negócio impressionante. O Quer dizer, corintiano não tem paz. O palmeirense também eu acho que passa muito não, por não isso. tem. Só, não tá tendo paz nenhuma, pelo contrário. Né? É Às só vezes nem porrada. quando ganha. Nem quando ganha. Não. E eu acho que o brasileiro também não tem paz, né? Porque você fala assim, pô, o dólar caiu, pô, mas agora a situação tá isso. É sempre um problema que está entrando na frente, que está sendo maior, enfim, é sempre alguma coisa para atrapalhar essa festa, né? E o Corinthians é assim, né? Ô, Infelizmente. ô, Mika, mas já que você falou em não ter paz, temos hoje dois assuntos importantes para esse sabadão. Aliás, lembrando o seguinte, hein, gente? Pode Derby, que tem sempre apoio aqui de Ser Viagens. Se você, corintiano, obviamente não vai ao Mundial de Clubes esse ano, por razões óbvias, você pode usar Ser Viagens para viajar para onde você quiser. Tirar férias, qualquer lugar do mundo, resort aqui no Brasil, Tá tirando praias sarro, tá aqui no tirando sarro, tá Brasil. tirando uma onda, tá tirando uma. O senhor Não, mas é está tirando verdade. uma onda, o senhor Você está pode tirando ir uma para qualquer onda. lugar do mundo, ou então, Dois você até mundiais. Você sabe pode que, ir ao Mundial de você sabe que Clubes. quando vai é 100% de aproveitamento. Você sabe Sim, disso. mas por isso mesmo, vocês podem ir até os Estados Unidos para secar o É. Palmeiras, que não vai ser muito difícil, do jeito que o Palmeiras está, entendeu? Então vocês podem viajar aqui através de Ser Viagens, ir à Disney, ir ao jogo. Vocês podem ir para qualquer lugar do mundo. Ser Viagens é a melhor agência de viagens hoje do Brasil, eu garanto. Esses caras vão comigo para o Mundial de Clubes e muito mais barato, Michelete. O preço que estão cobrando por aí de 40, 50 pau, esquece, hein? Não é esse preço. Corre aqui em Ser Viagens para você fazer a viagem do Mundial de Clubes junto com o Palmeiras. Pacote completo. Fechou o pacote completo, ganha a camisa oficial modelo 2025. Ou então, se você não vai ao Mundial de Clubes, quer ir para qualquer outro lugar do mundo, fale que veio aqui do canal do Facincane, aqui do Pod Derby, que você vai ter um descontaço especial na sua viagem, sempre também com apoio aí do lado do Michelete, de cassino.bet.br, para fazer a sua fezinha no Palmeiras E, ou ó, para você secar o Corinthians, já que eu estou apresentando, então é para secar o Corinthians, você faz a sua fezinha aqui em cassino.bet.br. Porque, Mica, já que você falou então de assuntos polêmicos, sempre em ebulição, Palmeiras e Corinthians, de um lado, uma história que o torcedor do Palmeiras está pé da vida. Quem que foi o protagonista da final? Memphis subindo na bola
ou o Rafael Veiga que perdeu o pênalti? Para mim, o protagonista da final foi o Hugo Souza, que pegou o Também, pênalti. que pegou o pênalti. Mas desses dois, quem teve mais protagonismo, Veiga ou Memphis? Olha, por incrível que pareça, foi o Veiga. Então, o vilão, né? O Por vilão do incrível que jogo. por incrível que pareça. É mais ou menos aquela história, porque o Veiga, cara, é um jogador muito idolatrado pela torcida do Palmeiras. Sim, E se você pegar, eu acho que até dá para fazer a comparação, cara, porque tava entalado aquele pênalti do Marcelinho Carioca contra o Marcos, e o Corinthians precisava de um grande ídolo do Palmeiras perdendo um pênalti no momento decisivo. verdade. Você fez Isso uma boa daí alusão. aconteceu agora, né? E com bola rolando, é diferente, não é disputa de pênaltis, mas era um pênalti Mas decisivo. valeu. Eu acho Mas valeu algo é, grandioso. valeu algo grandioso, até porque eu acho o seguinte: ia ser marcado o pênalti, o Félix Torres ia continuar com o amarelo, como continuou, né? Foi marcado o pênalti, o Félix Torres continuou amarelado, aí o Veiga bateria o pênalti, e eu tenho certeza, pela falta de. Puta, eu ia falar burrice, né? Não, pela falta de inteligência, né? Pela Falta de falta de bola inteligência do jogador. do zagueiro do Corinthians, o que ia acontecer? Ele ia ser expulso do mesmo jeito. E o Sim, Corinthians ia ficar com um a menos, com 1-0 contra, ia ser um desespero, cara. sim. A chance do Palmeiras marcar um gol era enorme, seria enorme. Ah, tudo bem, o Palmeiras depois ficou 11-10, mas o Corinthians cresceu. Quando o Rafael Ah, não. Veiga perde o Não, aí o pênalti, Palmeiras vira, a tipo, um torcida, contra 10. a É, torcida explodiu, murchou. o próprio Rafael Veiga murchou, quer dizer, ali seria um cenário totalmente diferente. Verdade. Então foi meio que um troco, entre aspas, daquela situação do Marcelinho. Ah, o Corinthians ganhou em 2018, tá, mas não era, ainda tinha alguma É, mas não coisa, foi um sabe? símbolo parecido de um pênalti, de algo que é Não, uma gozação não, até não, aí hoje. que tá. É. Tudo bem que também vão falar, ah, mas não era uma Libertadores. Não, Sim, não era uma Libertadores, não, mas mas era era uma final de campeonato. grandiosas. Eu acho que Tirou a para fila do Corinthians, Corinthians, e eu quebrou o acho que tetra do Palmeiras. Para Corinthians e Palmeiras, qualquer jogo é legal, cara. Para Claro, corintiano e lógico. para palmeirense. Então, por que que eu tô falando isso, Mika? Porque 3 notícias que a gente vai debater agora envolvem esses 2 personagens, tá? 2 pro lado do Memphis, uma pro Hum. lado do Rafael Veiga. Eu vou começar com o lado perdedor do clássico, porque uma delas, claro, vai gerar bastante debate aqui entre a gente, tá? O Rafael Veiga, eu sou um dos defensores de que, para mim, o ciclo dele no Palmeiras acabou. Acho que é um grande jogador, uma história muito bonita, gols importantes, mas é importante andar para frente. É o empresário dele que já falou que o jogador, tem acordo para sair em julho, mas não sai porque o Palmeiras não quer. Bom, aquela coisa arada toda. Aí acabou o jogo da decisão do Campeonato Paulista, ele falou que não sabe se fica. Ou seja, quando começa assim, é melhor o cara tomar o rumo dele, percebe-se que a situação já não é mais como anteriormente. Então, para que o clima, para que ele saia por cima, tudo ainda não seja manchado por situações que possam acontecer, porque o Veiga também não tá jogando nada faz tempo, Mica. Eu já acho melhor o Palmeiras tentar encontrar uma solução para ele. Dê aquela sugestão de trocar com o Matheus Pereira no Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem lá o Dudu, tem também o próprio Alexandre Matos, caras que o Veiga adora, e enfim, ele pode se recuperar por lá. O Matheus Pereira tá jogado lá no Cruzeiro, não quer trabalhar com o Matos, não quer trabalhar com o Leonardo Imagina Jardim. Rafael Veiga, Dudu, Gabigol, tudo junto. Então, Olha, poderia, para ele seria ótimo, acho que pode ser bom para todo mundo. O Palmeiras traria um belo meia que tá escanteado e o Veiga também se recuperaria. Mas enfim, isso tudo tá no campo da suposição ou da minha utopia. O que existe é uma tentativa, depois de tudo isso, do Palmeiras ofertar uma renovação ao Rafael Veiga de mais 2 anos de contrato. Ou seja, estender o vínculo que ele tem e aí o Rafael Veiga deixar de sonhar com aquela grande proposta que seria a última da carreira para o Rafael Veiga se perpetuar dentro do Palmeiras. Mica, eu acho isso um absurdo, acho isso um panelismo dos maiores, só mostra o quanto que o Abel fica preso a esses estigmas de falsos líderes, de vestiário, etc e tal. O Palmeiras não consegue se desamarrar e o pior, o Veiga hoje é um dos maiores, se não o maior salário do elenco do Palmeiras,
tá lá no top, vai obviamente renovar para ganhar mais, de um jogador que hoje tá aos moldes de que você citou muito bem o Gabigol na época do Flamengo, que não merecia uma renovação porque já não jogava mais nada. E o Flamengo cortou na carne um grande ídolo, um grande jogador, mas que dentro de campo não entregava mais como o Veiga. Eu penso assim, para mim, acabou a história do Veiga no Palmeiras. Eu acho que se renovar com ele vai ser um grandíssimo erro para todas as partes, Mika. E aí? Eu acho que talvez você tenha razão. Eu acredito que o Veiga foi um dos jogadores mais importantes da história do Palmeiras, né? Você não pode negar isso, descartar isso, porque pelas conquistas, sabe? Ele foi um jogador que vem do Coritiba, naquele primeiro momento ele não tem muitas oportunidades, né? Eu acho que ele não teve Sim. muita uma sequência e acaba sendo emprestado para o Atlético Paranaense. E eu acho o Veiga um cara tão fiel assim. Eu vou elogiar o Veiga, até o comportamento do Veiga Fiel não, leal, né? é Fiel é leal. para vocês. Não, não, é Você leal. que... Mas eu acho que ele foi um cara tão leal em relação às cores, né, as camisas dele, porque até quando ele foi emprestado para o Atlético Paranaense, eu me lembro bem que ele não queria ir muito para o Atlético Sim, Paranaense, não. pelas raízes que ele tinha com Coritiba, pela ligação que ele tinha com Coritiba. Verdade. E aí ele volta, ele joga muito bem no Atlético Paranaense, isso daí é inegável, com o Thiago Nunes, né? Com o Inclusive era Thiago o Thiago Nunes. Nunes, né? O treinador, né? O Aquele que Thiago você Nunes ama, que. mano. O Thiago Nunes só trabalhou bem no Atlético Paranaense. Sim, Aliás, me tem lembra, pessoas me, que me lembra alguns personagens aí que só trabalharam em exatamente. algum lugar, só trabalham em um lugar só. Isso, tem pessoa que só se dá bem num lugar e depois no restante não, E não por causa do se dá bem. time, hein? Não por causa dele. Às vezes acontece isso. Isso. O Thiago Nunes só se deu bem no Atlético Paranaense, foi para o Corinthians, nada. Foi para o Ceará, nada. Foi para o Não, nada. Botafogo, Não nada. existiu. Olha, para o Grêmio, ele, ele, Nada. ele, começou, ele Nem no começou a Esporte fundar o Cristal Grêmio. ele deu certo. Nem no Sporting Cristal ele deu certo, exatamente, né? Aliás, parabéns pela vitória contra o Sporting Cristal, né? Foi uma Mas não jogou vitória. nada também, né? É, Valeu mas, pelo mas o resultado. importante, o importante é lá e ganhar, cara. Jogo no É, Libertadores não importa, não mas importa. depende, Mika. Jogo assim, cara, tem que ir lá e ganhar os 3 pontos, cara. Mas você tem Esquece. que sobrar. Em alguns momentos na Libertadores, se você sobra, você passa para o torcedor e para os adversários que você está cada vez mais pronto de novo para Tá, ser campeão. Quando você joga em no 90, limite, pega alguém em, melhor, você cai como aconteceu com o Botafogo. em 99, algumas vezes o Palmeiras jogou no limite, não jogou? E foi campeão no final. Não, mas ele jogava, mas o time era muito melhor, jogava muito mais bola, né, Mika? Era Tá, diferente. E outro, mas ele jogou no é, limite contra quem? Vamos lá. É que para a gente não perder a meada do assunto do Veiga, só porque você tocou nesse assunto. Pô, jogou no limite contra quem? Corinthians. É um puta time. Aí jogou no limite contra quem? Vasco. Puta timaço. River Plate. River Puta Plate. timaço. Porra, Bica, ele só pegou gente grande. E aí ele E a apanha América em casa e do o Cali. Deportivo Cali na final, né? É, mas ali era empolgação Foi da no limite, final, foi aquela tanto que coisa foi para toda. pênalti. Foi para pênalti. Foi para pênalti Depois, contra o sim. Deportivo Cali. O Palmeiras, Foi para curiosamente, pênalti jogou contra o menos Corinthians. contra o adversário mais fraco, mas com aquela tensão da final, que aí você tem que colocar a tensão da final do que, de fato, com os adversários mais fortes, né? Ali foi as quartas de final foi contra o Corinthians, depois a semifinal contra o River Plate e a final foi contra o Deportivo Cali, River né? de Ramon Dias. River de Ramon Dias, exatamente. Né? Que agora é o tormento da vida de Abel Ferreira, hein? Exato. Ramon Dias é o tormento, é Ele o tá grande puxando tormento. toda a freguesia lá de trás. Exatamente. É o grande tormento da vida do Abel Ferreira, é o Ramon Dias. Mas, Mas voltando a enfim, falar em relação ao Veiga. Veiga, eu acho o seguinte, cara, é ali, putz, é uma situação muito difícil, cara, para qualquer um. Eu entendo o que você está falando, até é interessante essa possibilidade de troca aí, porque eu acho o Matheus Pereira um baita jogador e eu Mas acho isso que é seria só a uma boa minha para os dois. sugestão, tá? Não é que existe, tá? É, Eu faria isso. mas o Rafael Veiga é um baita ídolo do Palmeiras, né, cara? Então sempre fica aquela sensação de quero mais, aquela coisa que ele pode ainda dar alguma coisa a mais, enfim, no time do Palmeiras. Você fica com essa sensação. E às vezes eu não acho o Rafael Veiga, por exemplo, um jogador tão velho, né? Ainda, né? Por exemplo, o Corinthians renovou há pouco tempo, fez um contrato aí longo com o Fagner. Sim. Mas o Fagner é um lateral com 35 anos de idade, 36 anos de idade,
Pô, para que fazer um contrato tão longo com o Fagner? Você está vendo mesma que coisa. fisicamente... Não, mas eu não vejo ainda que fisicamente o Veiga esteja mal. Eu acho que aí Mas é o desgaste. é um desgaste. Mas será que ainda não tem a recuperação? Né? A recuperação. Mika, para mim, o Veiga, ele é muito superestimado por grande parte da torcida. Por que eu vou explicar isso? Ele é muito bom jogador? É muito bom jogador. O fato de eu falar que é superestimado Mas não quer também dizer não que é ele é uma nenhum Djalminha, porcaria. não é nenhum Alex. É bom que se diga isso daí. Mas pelo amor de Deus, é até uma Não heresia engraxa a colocar na chuteira mesma dos frase. dois. Entendeu? Né? Agora, o Rafael Veiga aconteceu no Palmeiras muito porque ele tinha ao lado dele um grande meia, que esse é subestimado no período dele no Palmeiras, chamado Gustavo Scarpa. Sim. Que era o tático mais inteligente que o Palmeiras teve nesse período recente e que, curiosamente, depois da saída dele e até do Danilo, mas em especial do Scarpa lá do meio para frente, o Palmeiras se tornou um time bagunçado que nunca mais conseguiu coordenar essa bola, porque o Veiga sozinho não tem essa capacidade, entendeu? É Ele é um isso. cara da bola parada também, né? O Scarpa Bola era um cara... parada, as trocas de posições de armação. Né? Então, por isso que eu vejo que se o Palmeiras não vai trazer, como não dá sinais, um jogador dessa característica do Scarpa e ele também não tem no elenco. Quer saber, então, uma troca aí que eu sugiro? Qual? Você acabou de falar. Pelo Veiga por Scarpa? Scarpa. Não, mas aí o que acontece, Mika? Os dois precisam se casar. Nem o Scarpa sozinho faz chover no Mas o Galo. Scarpa, quando o Veiga se machucou, o Scarpa jogou bem. Eu acho o Scarpa mais jogador que o Veiga. Ele pode não ter sido tão decisivo E com o gol. você quer saber, uma troca dessa daí, a torcida não vai nem achar tão ruim assim. Uma troca do Veiga por qualquer outro jogador que não tem identificação com o Palmeiras, a torcida vai ficar com o pé atrás. É, porque eles vão ficar amarrados com o histórico. O problema do torcedor é que ele fica amarrado com o histórico. É muito bonito, maravilhoso. Mas chega uma hora que você tem que desapegar. O meu medo, o meu medo e o que eu acho que pode acontecer é chegar ao final do ano e o Veiga estar para o Palmeiras como o Gabigol esteve para o Flamengo. Não pela indisciplina, mas pelo desgaste. De tipo, ó, já acabou o ciclo de vez, não aguento mais. E você citou um negócio bem legal, né? Você falou, olha, o Veiga ia encontrar o Dudu lá no Cruzeiro, ia encontrar o Alexandre Matos. No Atlético Mineiro ele vai encontrar o Rony, cara. Vai encontrar o Gabriel Menino. Exato. Claro, o Minas Gerais hoje para o Veiga seria um grande destino para ele jogar futebol. Seria um grande destino, eu acho. Grande destino. Imagina o Veiga com o Hulk ali, Rony. Então, olha, é um time também, eu vou te falar, fica um time desde pesado que o Palmeiras traga eu acho que o Scarpa não foi nem metade daquele jogador ainda no Atlético Mineiro, não foi nem metade daquele jogador que foi do Palmeiras. Nem perto. Entendeu? Nem perto. Então seria... E acho que nem não será. Porque Scarpa e Veiga não tem a personalidade e, obviamente, o futebol de Alex, Rivaldo, Djalminha, que jogavam por eles. Mas até esses caras tinham parceiros do lado. Por que esses caras que eram tão geniais tinham parceiros do lado para serem ainda melhores? Eles, sabe, seriam inferiores ao Veiga no momento que nem tem parceiro e que não está ao nível do futebol deles. O Veiga depende de um grande parceiro do lado para ser Rafael Veiga de novo. Caso contrário, esquece, Mika. Entendeu? Então, pelo menos é o que eu penso nesse assunto. Então, para arrematar, você renova ou não com o Veiga? Puta merda. Eu acho que ainda apostaria mais um pouco no Veiga, mas não pode ser um contrato muito longo. Mais um. Você renovaria por mais um? Por mais um ano? Eu acho que ele não toparia por mais um ano, hein? Mas é o que estão colocando aqui. Uma renovação mais longa, né? Eu tentaria oferecer por mais um ano, cara. Pela história dele, respeitando a história dele, entendeu? Porque eu acho que você daria mais um tempo. Eu entraria naquela situação seguinte, né? Uma vez um ex-chefe meu, que você conhece muito bem, um cara lá de Muzambinho, ele falou assim, que às vezes tem empresa que é assim, né? Eu vou até usar o sotaque que ele usa, né? Ninguém pode descobrir quem é esse ex-chefe meu. Tem empresa que é assim, o executivo dá 50 milhões de dólares num ano, dá 50 milhões de dólares no outro ano,
Dá 50 milhões de dólares no terceiro ano, aí no quarto ano dá 50 milhões de dólares de prejuízo e ele é mandado embora. É isso. Mas ele, no final das contas, ele deu quanto de lucro para essa empresa? Ele deu 50, 50, 50, 150. Aí menos 50, 150, 100 milhões. Né? Então, eu acho que seria uma maneira de ser grato assim ao Rafael Veiga propor um acordo até o fim de 27. Isso, período menor, né? E aí tentaria recuperá-lo, entendeu? Eu acho que são peças novas que chegaram no Palmeiras, ele também tem que se adaptar a outros jogadores, né? Como você disse, ele tinha um entrosamento já naquele time do Palmeiras, coisa que ele não tem, ele é o único praticamente remanescente daquele time. Então você vai ter na frente Vitor Roque, você tem o Estevão que vai sair, Sim. Você tem o Paulinho, quer dizer, você tem Felipe Anderson que de vez em quando entra, Maurício que chegou, quer dizer, ele é o único remanescente dessa linha ofensiva do Palmeiras. Então você tem que também pensar dessa forma. Você tem que pensar que ele pode ser um cara para justamente até dar uma experiência, dar uma casca para esse grupo e passar isso daí pro restante, entendeu? Sim, entendi. Mica, bom, assunto Veiga passado. Vamos para o lado alvinegro da força, que é o seguinte, tá? O campeão paulista que começou a Sul-Americana dando... Camisa do Emerson Leão aqui, ó, autografada por ele, ó. Quem disse que Emerson Leão é só um ídolo dele? A sua tem. É só um ídolo da torcida do Palmeiras. Só um detalhe, eu falei que ia explicar, né? Só antes de mudar de assunto. No outro dia eu participei do Alhambra 10. O Alhambra 10 é lá no Alambrado Alvinegro, que tem eu ajudei a fundar, né, o Alambrado Alvinegro também, junto com o Fabrício Bósio, tem o Cascão, grandes amigos. Renato Nalesso, grandes amigos. E eu participei do Alhambra 10, e no outro dia eram os 10 melhores goleiros do Corinthians da história. Sim. Né? Aí eu participei dessa votação e eu era o cara mais velho, assim, né, que estava votando, né? E eu coloquei o Leão na 5ª colocação. E eu acho que o Leão foi realmente um grande goleiro da história do Corinthians, apesar do período curtíssimo que ele ficou no Corinthians, claro que foi. que é de uma temporada. Só para você ter uma ideia, ele ficou atrás de quem? Cássio, Dida, ficou atrás Ronaldo. de... Você sabe quem ganhou? Quem ficou em primeiro? É surpresa e não é. Quem ficou em primeiro foi Ronaldo Soares Giovanelli, que está aqui a camisa dele. Ó. Ficou em primeiro na votação, do pessoal votando no Alhambra 10. Eu colocaria o Cássio. Ficou em primeiro, eu coloquei Ronaldo o Cássio na primeira. Segundo, terceiro Dida. Aí ficou em segundo Cássio, em terceiro Dida. E eu vou te falar que tecnicamente, o Leozinho até chorou porque não gostou dessa ideia. O Leozinho estava aqui, meu filho, não gostou que o Cássio ficou em má colocação. Justo. E aí, o primeiro colocado foi, então, Ronaldo, segundo o Cássio, terceiro Dida. Quarto lugar da história ficou Gilmar dos Santos Neves. Mas aquele negócio, Gilmar dos Santos Neves, a gente não tem informação do cara. Ele foi importante nos títulos até 54 no Corinthians, mas, assim, o nome dele é muito ligado ao Santos, né? Tudo bem, aí você vai falar, porra, Facicani, mas também o Leão é ligado ao Palmeiras, ok. Ele jogou primeiro no Corinthians e depois ele vai para o Santos. Exatamente. O Leão é o inverso, né? O Leão, aliás, o Leão constrói muita história no Palmeiras, né? Não dá para você comparar. A vida do Leão, basicamente, é o Palmeiras. Isso é um fato. Ele fica no Palmeiras de 69 até 78. 78. Né? Ele sai em 78 do Campeonato Brasileiro. Ele não joga. Ele acaba o Campeonato Brasileiro em 78, ele vai embora. Ele vai embora. Aí ele vai para o Vasco, né? Que ele toma até aquele gol de cabeça do Rondinelli, né? Ele usa a raça, né?
aquele exagero da torcida. O Flamengo também tem um exagero, né? O cara fez um gol, o Rondinelli, com todo respeito ao Rondinelli, né? Aí virou o Rondinelli, o deus da raça. Pô, o Rondinelli não era melhor do que o Fábio Luciano, né, meu? Mas tudo bem, não, né? não, nem era, perto, nem perto. Né? Não era melhor do que o, sei lá, fala aí, o Clebão do Palmeiras. O Clebão do Não, Palmeiras claro que não. Aí vira tá Deus da raça. Deus né? da... Calma lá, né? Enfim. Os negócios, pô, era um sangalete com grife, né? Exato. Mas em qualquer área, Micheletti, criam-se mitos, entendeu? Criam-se mitos. Aí o cara faz um gol, pronto. Tem mito na política, tem mito na televisão, tem mito para tudo. Brincadeira, meu Deus cara. do céu. Nossa, cara. Então, mas olha, pra gente não entrar em polêmica que não faz parte da gente. Não, mas aí só para terminar a história do Leão, né, que a gente começa a se enrolar, né? Eu comecei a me enrolar, né? Na verdade, você não tem culpa nenhuma, eu que comecei a me enrolar. Então vai. Aí o Leão ficou em quinto para mim, porque aí depois eu convenci a molecada, os caras mais novos, inclusive o Nalesso, né, que é um pouco mais novo do que eu, a colocar o Leão em quinto, pelo menos em quinto. Porra. Né, ficando à frente de outros goleiros que foram importantes também, por exemplo. O Tobias foi importante no Corinthians em 77? Foi, muito importante. Mas é melhor do que o Leão? Não, obviamente que não. Claro que não. Tecnicamente não é melhor do que o Leão. O Carlos foi um grande goleiro na história do Corinthians. Roberto Galo. Foi um grande goleiro na história do Corinthians, mas melhor do que o Leão, na minha opinião, não. No Corinthians, não. Valdir Pérez, que estava lá na enquete também. Não foi. Jogou bem em 87, mas também não conquistou título no Corinthians. Perto. Que mais? Aí eles colocaram o Solito, colocaram acho que o Fábio Costa, colocaram o Felipe, né? E colocaram até o Hugo Souza mesmo. Eu acho que o Hugo Souza, pela conquista agora, já começa a ficar ali naquela briga ali, no sexto lugar, já quase colando no Leão. Aí eu concordo, né? Mas é isso. Mas enfim, já que você citou a camisa do Leão, é a nossa aqui, ô Micheletti, falando em polêmica boa, tem duas do Memphis, né? O Memphis conseguiu em 24 horas se colocar em duas boas discussões. A primeira delas, ainda sobre o derby, aliás, as duas têm muito a ver com o derby, tá? É que a partir desta rodada do Campeonato Brasileiro, determinação da CBF, se o jogador subir na bola, ele é punido com o cartão amarelo. Memphis sobe na bola, faz a graça no final do clássico. Para mim, verdade, Mica? É aquela coisa, a gente é do futebol, entendeu? Somos do futebol. Uhum. E é o seguinte, o cara pode fazer o que ele quiser em campo, mas ele vai ter consequência, entendeu? Se eu parar na tua frente, no Palmeiras e Corinthians e rebolar alguma coisa, você tem todo o direito de me dar uma chapuletada, entendeu? Se eu subir na bola, você tem todo o direito... O Edmundo não fez isso naquele Vasco e Botafogo? Na frente do Gonçalves? Exatamente. Aí entendeu? O que aconteceu no jogo seguinte? Porrada. Entendeu? Não, então, os caras imitaram o Edmundo, né? Exato. Tudo é passível de troco no futebol. É assim. Você vai provocar, se o cara tiver irritado e te dar uma burdoada, você não vai ficar bravo, entendeu? Porque você tá mexendo o saco do cara. Mas é válido. Agora, de verdade, eu vou ser bem sincero, tá? Eu acho ridículo essa história de ficar dando cartão para qualquer coisa. Tem muita coisa mais importante para a arbitragem se preocupar do que o cara catar, subir na bola. O que ele tem que fazer é o seguinte, amigão, você subiu na bola, você aguenta. Você aguenta. Você não tem que dar cartão pro cara. Se você subir na bola e ninguém te der porrada, deu sorte. Se alguém te der porrada, amigão, eu não vou dar amarelo pro cara que ficou puto com você. Acabou, sei lá. Penso dessa forma. O que você acha? Eu também acho assim. Eu acho que cada um tem que arcar com a sua consequência, né? Eu acho que o que aconteceu do Memphis, o Memphis fez mais ou menos o que o Soteldo já tinha feito, né? Naquele jogo Santos e Vasco, né? Santos e Vasco, que o Soteldo... Até teve uma menina que fez a tatuagem, você se lembra? Uma menina fez a tatuagem do Soteldo pisando em cima da bola. Uma torcedora do Santos fez isso. Aí, no final do ano, o Vascaíno zoou ainda. Falou, pô, faz a tatuagem e o cara cai para a segunda divisão. Aí vai ser zoada mesmo, né? É isso que vai acontecer. Lógico. E o Soteldo acabou caindo para a segunda divisão. Então, foi isso que aconteceu. Eu acho que teve a embaixadinha do Edilson, né? Que a gente pode lembrar. Sim. É válido. Eu bater bolinha no campo. Mas também não tinha o chute falso lá, o chute no vento do Valdívia. Tudo é válido. Que depois o Jorge Henrique também imitou.
né? Exato. Então eu acho que tem algumas coisas, cara, que eu acho que tem que ser. O futebol, às vezes, fica muito careta. Deixa a ética do campo resolver o problema. Sim, Tem exatamente. a Eu lei acho do que, campo para resolver, Mika. Não é a lei do por árbitro. exemplo, por que o jogador tira a camisa no momento de explosão, tira a camisa, vai girar? Por que toma Perfeito. cartão? Exato. Por Para que mim é toma cartão? bizarro. É uma coisa idiota. Por que Idiota. o jogador, quando vai comemorar com a torcida, toma cartão? Uma coisa idiota. Coisa Perfeito. chata, cara. Puta coisa Tá chata. acabando com o Quer futebol. dizer, quer dizer, se você pegar assim, jogos assim no Pacaembu, jogos da antiga, você vai pegar, por exemplo, eu vou pegar um centroavante do teu time, o César Maluco, né? O César Lemos. Sim, que é pra Ia grade, lá, comemorar. ia lá para a grade, cara. Hoje em dia, se o César Lemos faz um negócio desse, ele já é divertido com cartão amarelo, Não, ele é cara. acusado Puta de coisa, promover puta coisa algazarra. idiota, Porra. né? Quer dizer, então o Paulo Nunes que usava máscara lá da tiazinha, máscara o nariz de porco. Pois Imagina, você é. vai proibir dar o cartão Viola. por causa disso? O Viola, O sabe? Tem Viola atendia o algumas coisas telefone que eu do acho que Pacaembu. eu acho que você não pode engravatar o futebol, né? Você não pode engravatar. Tem coisa que você tem que falar assim, isso daí faz parte do show do futebol e não, você não está num tribunal de justiça, né? Você não está num escritório de finanças, você não está administrando uma empresa só ali. O jogo de futebol tem algumas coisas que têm que ser vistas de uma outra forma, como um entretenimento mesmo, como um show, como uma festa. A polêmica pode acontecer. O que não pode acontecer é, por exemplo, o cara dar uma entrada criminosa. Lógico, Isso é realmente. evidente, é isso. Aí realmente eu concordo, né? Então, por exemplo, vou pegar uma entrada aí. Né? O Carlos Eduardo, que estava no Bragantino, deu uma entrada e tirou o Guilherme Arana da Copa do Mundo, né? Sim. No Atlético O Mineiro. Fagner Para mim, o Fagner naquele, o no Fagner Ederson. no Ederson. Sim. O cara tem que ficar ao mesmo tempo. Aí teria que entrar o tribunal realmente, aí teria que ser Claro. engravatado. Perfeito. Exato. Aí eu acho que o futebol tem que ser engravatado. Falar assim: olha, você está suspenso por tanto tempo. Ó, quanto tempo o jogador vai ficar inativo? 8 meses. 8 meses, você vai ficar suspenso por 12. Por 12. Lógico. Porque você vai pegar os 8 meses e mais metade ainda. Por quê? Porque ainda leva um tempo para o jogador se recuperar. Não é o cara voltar, o cara volta a jogar bola 8 meses. Não, mas às vezes o cara não volta bem. Então você tem que ficar sem jogar bola. Ó, você deu uma entrada É, no cara. depende da entrada, quando ela é agressiva, claro O, que, porra, exatamente. Se for um negócio assim, pô, foi uma entrada que disputa de foi bola. ocasional, disputa de bola, o cara se machucou e quebrou, não teve intenção, né? Rompeu o ligamento do joelho, não teve intenção. É uma coisa. Agora, se o cara vai lá e quebra o outro, É, aí não. quebra o Aí pá. outro, e aí você fala assim, meu, foi maldosa a entrada. Foi, foi. Aí você tem que chegar e falar assim: olha, você tá. O Guilherme Arana não vai disputar a Copa do Mundo, vai ficar 1 ano e meio fora. Então, meu caro Carlos Eduardo, então você vai ficar É, exato. 1 ano e meio e mais 7 meses e meio fora, né, de combate, sei lá, alguma coisa assim. Como se fosse punição de doping. Se fosse punição de doping, exatamente. Aí eu concordo. Aí eu concordo. Mas E para outras coisas, sobre. não. E para encerrar, Mika, sobre essa história aí, que vazou a preleção do Memphis antes do jogo, obviamente, contra o Palmeiras. E o Memphis dizendo: ganhamos lá do Corinthians, do Palmeiras e tal, 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 aquele gramado que não era bom. Aí depois ele fala: ganhamos naquele campo de merda e não sei o quê, não sei o quê. Isso aí, obviamente, deixou a torcida do Palmeiras pé da vida, xingando o cara, mais respeito, não se fala assim, bababá, bababá. Beleza. Eu acho que quando isso vem a público e por parte do jogador, é lógico que eu não vou entrar na polêmica sintético versus natural, Mica, pelo amor, não é isso, tá? Não, não é essa polêmica. Tô dizendo, é a frase do campo de merda. Você pode falar campo de merda sintético, natural, enfim. Tá? Ok. O que eu tô dizendo é que, pra mim, o erro, o Memphis, quando ele tá ali com os caras no vestiário, meu irmão, a gente é do futebol. Os caras falam coisas muito piores
do que, campo de merda. Meu, é coisa de tipo, vamos quebrar o cara, vamos dar porrada na cara do... Meu, vestiário... Você vai se lembrar de um episódio fácil. O do Filipão, Palmeiras, do Filipão. O Filipão, Sim. vamos ganhar. Não foi isso? E Vamos foi ganhar a porra, completamente tal. condicionado para a imprensa. Vamos quebrar, vai quebrar o Edilson, não sei o que lá, tal. Exato. Né? Vestiário é um templo sagrado para jogador. Agora. Naquela vez do Palmeiras, todo mundo sabe que o Filipão ali foi macaco velho e falou de propósito porque sabia que os caras estavam lá com o microfone para ouvir e ele mandando um recado para o Palmeiras aprender a ser mais malandro dentro de campo naquela decisão. Dessa vez, Mika, o Corinthians ou o departamento de comunicação do Corinthians, aqueles que mexem com as redes sociais, esses caras tinham a faca e o queijo na mão para blindar o Memphis. Como quem dizendo, porra, não vamos colocar uma preleção do cara chamando o Allianz Parque de campo de merda, porque vai pegar mal. Vamos colocar o Memphis falando, vamos lá, vamos ganhar dos caras e não sei o quê. E na parte do campo de merda, corta, porque eu tô com a edição. Eu não preciso expor um cara, ainda mais num vídeo oficial do Corinthians. Então, para mim, essa polêmica... Concordo 100%. Ela é muito maior, não pelo Memphis, que ali... Mica, de verdade, eu podia ficar puto. Porra, velho, o cara não pode chamar o Allianz Parque campo... Velhão, nós somos do futebol, eu não sou coxinha, eu não sou Enzo, que vou... Não, a gente é da velha guarda da bola, entendeu? O que se fala em vestiário, se fala muito pior do que chamar um campo de merda. Sim. Como tá com essa rodinha de ficar colocando preleção, de ficar colocando vídeo de vestiário, de bastidores, o cara que tem edição tem que ter a noção básica de falar assim, velho, eu não vou pôr isso, porque, cara, por mais que pro corintiano seja legal pra caramba, vai dar merda, literalmente. Lógico. Como deu a cagada em relação a você postar o cara do Corinthians falando campo de merda no momento de intimidade dos jogadores, Mica. É foda, né? Eu também acho que você expôs muito o cara, eu acho que não tinha necessidade, foi um erro do Corinthians, né, e aquele negócio, né, eu acho que pro palmeirense ficou mais ou menos aquela sensação, né, o pai pode falar mal do filho, mas outra pessoa não pode falar mal. Que eu acho que o gramado do Palmeiras tem que ser trocado. Então, porque não pro natural, o próprio Abel Ferreira critica muito, ele não usa esse termo, né, baixo, né, de chamar o gramado de merda, mas a gente sabe que o Abel Ferreira critica, que coloca realmente a qualidade do gramado do Palmeiras em xeque toda hora. Não é fã do sintético, né? Não é. E até é engraçada a história, né? A gente falou agora há pouco do Dudu. O Dudu defendia o sintético, aí depois ele falou: mas eu me machuquei no sintético, hoje eu já não defendo mais. E agora ele está no Cruzeiro, então fica mais fácil também criticar. Então, eu acho que é normal o jogador criticar o gramado do Palmeiras. Eu acho que é normal. Eu acho que hoje em dia, 90% dos jogadores, raríssimos, né, são os que não criticam, né, o gramado sintético. Não o gramado do Palmeiras, o gramado sintético. O sintético, né? Em si. Que senão dá a impressão que você só está falando do Palmeiras. Não, mas é o gramado sintético, o tapetinho lá do Botafogo, né? Então, esse tipo de coisa. Até no outro dia foi engraçado, né? Que eu estava vendo o jogo do Palmeiras e Botafogo. Olha como os caras são, né? Aí eu estava vendo Palmeiras e Botafogo, a Globo, né? Pela Globo. Posso falar, né? Não tem problema nenhum, né? Claro, pela lógico. Globo e tal. Passa na Globo o jogo. Aí o Júnior falou, o Júnior Capacete, né? O comentarista falou assim: o time do Botafogo está tendo dificuldade no gramado sintético porque não está acostumado. Eu falei, porra, mas como? Como não está acostumado? Gramado sintético do Palmeiras e do Botafogo não é tão diferente assim, gente. Peraí. Não, é outra grama, é outra tecnologia. Porra, não está acostumado. O grama é mais alto, sei lá. Tudo bem que quer puxar uma pro Botafogo, mas vamos com calma também, né? Exato. Aí ele falou isso daí. Então, eu acho que agora, voltando no aspecto Memphis, né? De ter detonado da forma que ele detonou, eu acho que aí partiu um erro realmente da comunicação do Corinthians. Eu acho que poderia ter poupado o jogador. Também acho, Mica. Enfim, estão criando algo maior do que é em relação ao cara, que tá todo no direito dele, falar que o gramado é uma porcaria, que não gosta tal, mas é o seguinte,
expuseram uma intimidade de vestiário, que eu já falo que eu acho bizarro, entendeu? Eu vou citar até meu exemplo do meu áudio. Eu falei um monte de coisa que eu me arrependo lá. Um monte de coisa errada. Falei um monte de abobrinha e literalmente paguei por Mas isso. você não falou abertamente na Rádio Só que Bandeirantes. eu tava numa intimidade que eu tava achando que ali você Sim. pode falar qualquer coisa, tal, e pegaram e vazaram. É mais ou menos o Memphis. Ele tá no Por vestiário. exemplo, você me falou aquele dia que você era corintiano, né? Eu Não, nunca te aí, paguei isso aí é uma daí. palhaçada sua, das piores, e obviamente que isso não existe. Né? Nem que eu quisesse mentir. É Mas enfim. brincadeira, gente, é brincadeira. É, por favor, né? Mas é mais ou menos isso. Você fala no ambiente privado, o cara vai lá e pimba, vaza a sua intimidade. É uma merda. Literalmente é uma cagada, entendeu? Uma cagada. Mas é Mas é isso, isso. senhor Rogério Micheletti. Vamos embora, então. Temos compromissos nesse sábado ainda. E voltamos com mais uma edição de Pod Derby logo em breve aqui. Prometemos Pod mais Derby, edições. o original. O original. Lembre-se. Sim, começou. Lembre-se. O projeto é daqui, tá bom? É daqui. O resto é, enfim, cada um faz o que quiser. Aliás, o Milton Neves mandou um grande abraço para o senhor também hoje. Eu conversei beijo com o Milton Neves, né? para a Ele maior mandou um grande cabeça do abraço. Brasil. E ele falou que a ideia é genial do Pod Derby. A ideia Muito é genial. obrigado. Quem sabe Né? Milton Neves um dia nos brilhante com a presença dele por aqui. Tá bom? Isso. Senhor Tá Rogério bom? Micheletti, vamos para cima e Vamos pra cima, é mais isso uma aí. semana aí de bons jogos para Palmeiras, para Corinthians, e a gente volta com mais Deixe o informações. seu do like, Derby em deixe o seu breve. like, deixe o seu like. Like, não É muito esquece disso, importante tá? para a gente, tá? Do Pod Derby. Se você não gostou daquilo que eu falei sobre o Veiga, deixe seu like. Se você gostou, também deixe seu like também. Sempre Tá? like, tá bom? Que é É isso sempre aí, é muito importante a importante. participação. Por É importante. gentileza, Tá tá bom? bom? Mica, E valeu. viva o Emerson Leão, hein? Sim, homenagem a grande Emerson Leão, figura maravilhosa. Grande Emerson Leão. Vamos mandar esse programa para o Emerson Leão para falar que os dois estavam com a camisa do Emerson Leão, Leão, que é ídolo e especialista no Palmeiras e só jogou no Corinthians. ele jogou, ele foi. Eu esqueci de falar. O Casagrande e o Sócrates ainda, quando ele estava vivo, né? Obviamente, né? Não foi numa sessão espírita, nada disso. Mas quando o Sócrates estava vivo. Não, eu vou em sessões espíritas, você sabe disso. Eu também. E vira e mexe, eu vou, né? Para tomar um passe, enfim. É né? bom. Apesar que tem uns pais de santo que são ruins, né? Para dar passe, né? Tem uns que é complicado. A gente falava assim, é igual a gente falava assim, o Bruno Otávio no Corinthians é igual o pai de santo novo, não acerta um passe, né? Exato, é bem por aí. Era mais ou menos assim. Então, o Sócrates falou que o Leão admitiu, falou, o Leão foi o jogador mais importante na conquista do título de 83 do Corinthians. E o Casagrande também. E você sabe que o Casagrande e o Casagrande eram amicíssimos, né? Mas o Casagrande e o Leão, eles não se suportavam. Não, sim, eles pensam completamente diferente. Tá tudo certo. Você sabe que hoje eles são grandes amigos? Que legal. Mas grandes amigos. E você sabe como pintou esse negócio essa amizade, o Casagrande, esse amor que ele tem hoje pelo Leão? Não. Quando ele teve aquele acidente, que ele foi internado. Sim. Né? A gente sabe todos os claro. problemas que o Casagrande passou. E o Leão foi lá visitá-lo, cara. Foi conversar com ele. Pô, que legal. Que legal. E o Casagrande jamais esqueceu isso daí. Falou, e sempre falou abertamente, falou, olha, eu sou grato ao Leão, o que ele falou foi muito válido para a minha vida, para a minha recuperação. Né? Eu não esperava isso. Né? E aí eu vi quem é o homem é Emerson Leão. Quem é a pessoa, o ser humano é Emerson Leão. Né? Então, aqui a nossa homenagem também a Emerson Leão em vida, né? Sempre em vida, fazer homenagem em vida para o Emerson Leão, que foi um grande goleiro da história do Corinthians, principalmente da história do Palmeiras, da história da seleção brasileira. E eu acho que, para mim, foi o melhor jogador, melhor goleiro da história da seleção brasileira que eu vi. Olha, o Leão pode não ter sido protagonista em um título de Copa do Mundo, mas o Emerson Leão foi um goleiro... Mas ele fez falta, né? Ele fez parte, né? Muito. Ele fez parte em 70, né? 70, sim. Digo protagonista, né? Ele como protagonista, né? Não foi o titular, mas o Leão, sem dúvida alguma, foi um dos melhores, se não dos maiores goleiros de todos os tempos no futebol mundial.
Não E só no digo Brasil. mais, se ele tivesse ido em 82, que era para ele ter ido, em Ah, 82, as com todo coisas seriam respeito ao Valdir diferentes. Pérez, É, que era do São Paulo, ao Paulo Sérgio, que era do Botafogo, e ao Carlos, que pertencia à Ponte Preta, o Leão estava no Grêmio ainda. sim. O Leão, como jogador do Grêmio, tinha sido campeão brasileiro um ano antes, em 81, no Grêmio. Se ele tivesse ido, eu acho que a situação seria outra. Também acho. A situação Eu, seria outra. O Brasil poderia não ser campeão, mas já não seria igual aquele jogo Brasil e Itália. Alguma coisa diferente ia acontecer. Enfim, Mika, histórias da bola, histórias que você só sabe aqui no Pod Derby com Rogério Micheletti e Felipe Facincani. Mika, valeu. Até a próxima e, Abração. como diria Juarez Soares, um grande abraço, que na verdade é apenas um abraço que inventaram, não sei de onde, segundo ele, um grande abraço, que grande abraço para ele seria o Shaquille O'Neal te dar um abraço, que é um grande abraço, né? E eu vou homenagear mais um cara aqui que eu falei no outro dia. Um cara que se chama Sérgio Orindi. Sim, Firme e sim, forte na onda do esporte, tá bom? exato. Grande Sérgio Orei. Valeu, Mika. Vou rodar a vinheta e até a próxima. Tchau. Vamos.